Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Né? Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Né? Já estamos findando esse ano, que 2022 possa ser um ano melhor. Né? Eu queria só falar para vocês aí, falar uma questão aí ligada à saúde, que é o seguinte, pessoal, lá no Rio de Janeiro, na capital, está tendo uma verdadeira epidemia de gripe. Eu tenho visto algumas pessoas também aqui em Itaperuna tendo gripe. O que aconteceu? Né? A gente ficou muito preocupado com a Covid, tomamos vacina para a Covid, mas nós temos também uma vacinação anual contra a influenza, né? Que é aquela H1N1, H3N5, é uma coisa assim. São alguns vírus da gripe, da influenza. Né? A influenza ela mata aí por ano no mundo mais de 600 mil pessoas. Morrem de gripe. Né? Nós tivemos aí nesse ano, né, cara, só mais de quase 620 mil pessoas morrendo de Covid no Brasil. 600 mil de gripe no mundo, tá? Então, só para a gente poder não confundir 600 mil mundo e 600 mil Brasil, né, por causa da Covid. Mas o que eu queria dizer para vocês? Se vocês não tomaram vacina contra a gripe, procure um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, tá? Eu me vacinei lá em maio desse ano de 2021, né? Eu vacinei em maio porque, como professor, eu fico lá na lista de prioridades da vacina da gripe. Mas toda a minha família, minha companheira, as minhas crianças também se vacinaram contra a gripe. Então, eu queria sugerir para vocês, tá, que vocês procurassem uma unidade básica de saúde. Aqui em Itaperuna, né, eu vacinei aqui na unidade do meu bairro. Procure a unidade básica do bairro de vocês e se imunizem contra a gripe, porque está vindo aí, né? E é bravo, tá, gente? Porque é isso que eu estou te falando, né? Muita gente está ficando com gripe, e aí, se no Rio de Janeiro tá, isso espalha igual, né? É uma praga, né? A gripe, o vírus espalha igual uma praga. Então, eu queria sugerir para vocês, para reforçarem isso com os pais de vocês, com os familiares de vocês, com os amigos de vocês. Então, fica aqui uma dica, né? Uma utilidade pública aí em relação a isso. Bom, vou começar aqui com um pensamento do momento, né? Aqui é do Jorge Amado, né? Que é um cara que é um grande escritor, né? Eu acho que o Jorge Amado, ele, né? Depois, na minha opinião, o Jorge Amado ele entrou numa onda aí, numa vibe meio complicada, na minha opinião, tá? Mas aí essa é a minha opinião, mas eu não deixo de respeitar ele, né? Eu gosto muito de livros dele, como a trilogia dos Subterrâneos da Liberdade, e ele fala uma coisa aqui que é a seguinte: não possuímos direito maior e mais inalienável do que o direito ao sonho. Tá? Então, sonhar é importante, é um direito que nós temos. Né? Então, eu acho que nesse final de ano, essa é a nossa última aula remota, né? Síncrona. Eu acho que aqui fica, então, esse desejo, né, de que a gente sonhe aí um ano de 2022 melhor para todos nós, né? Aqui nós, nosso pequeno círculo, né? E também para o povo brasileiro e para os povos do mundo. Tá bom? Então fica aí. Não possuímos direito maior e mais inalienável do que o direito de sonhar ou o direito ao sonho. O grande Jorge Amado, né? Como eu falei, eu gosto muito de Jorge Amado, a fase dele, uma fase anterior dele do que a fase final. Mas não deixa de ter aí seu grande valor, um grande escritor brasileiro. Muito bem. Ó, aqui, registrar presença, eu já disponibilizei lá, tá bom? E aí nós vamos começar aqui com o exercício número 12 da lista, tá? Que aí a gente vai estar trabalhando com o quê? Com o conceito de produto escalar e produto vetorial. Então, esse exercício aqui, o que ele diz para nós? Ele diz o seguinte, pessoal, olha só. Dados os vetores A, olha o vetor A, ele é um vetor 2 unitário I mais 3 unitário J menos 4 unitário K, tá? Então, a soma desses vetores, tá, me dá o vetor A. Essa daqui seria o quê? Né, essas vetores unitários. Essa aqui, 2 unitário I, 3 unitário J e menos 4 unitário K, são as componentes, tá, no eixo x, y, z desse vetor A, tá? Beleza? E o vetor B, ele é dado em termos de componentes no eixo x, y, z, como sendo menos 3 unitário i, mais 4 unitário j, mais 2 unitário k. E o vetor C, ele é 7 unitário i, menos 8 unitário j. Aí ele pede para a gente determinar o quê? Determinar 3C, né? Então eu tenho aqui, né, a multiplicação do vetor 3 por C, perdão, do vetor C por 3. Então teria ó, o vetor 3C,
escalar, aí entre parênteses, o quê? O vetor duas vezes o vetor A, vetorial o vetor B. Então, tem aqui, na verdade, o quê? 3C escalar multiplica o produto vetorial entre o vetor 2A e o vetor B. Tá bom? Quanto é que vai dar isso? Né? Quanto é que vai dar esse resultado? Então, nós vamos aqui, né, devagarinho, para a gente poder resolver. A primeira coisa que nós vamos resolver aqui, né, no processo aqui de multiplicação de vetores, é resolver o que está dentro do parênteses. Tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou resolver esse produto vetorial aqui, ó, 2A vetorial B. Tá bom? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar o vetor A por 2. Né? Vou fazer aqui a multiplicação do vetor A. Então, o vetor A vai ser o quê? Olha lá, ó, vai ser 2 vezes 2 unitário I, vai dar 4I, mais 2 vezes 3 unitário J, que vai dar 6 unitário J, menos 2 vezes 4 unitário K, que dá menos 8 unitário K. Beleza, já tenho esse cara aqui. Já achei, então, né, o vetor 2A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2A vetorial B. Então, olha lá, o que é? Eu vou fazer aqui o produto vetorial do vetor 2A com o vetor B. Tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar com produto vetorial. Tá? O produto vetorial, como é que ele é definido, pessoal? Né? Vamos chamar aqui, ó. Se eu tiver aqui o vetorial de A, já viram lá nas aulas, eu vou repetir aqui, ó. Vetorial B. Como é que fica isso aqui, ó? A vetorial B. Isso aqui, ó, ele é dado o quê? Ele é um vetor, tá? Ele é o produto vetorial, me dá como resultante um vetor que é o quê? É o módulo dele é AB seno de quê? De θ, do ângulo entre esses dois vetores, tá bom? Né? É AB seno de θ, é o ângulo entre esses dois vetores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, vou multiplicar 4i vezes menos 3i, 4i vezes mais 4j, 4i vezes mais 2k. Tá bom? Então, vamos ficar aqui, ó, né? Ó, olha ali, ó. Aí pronto, ó. Então, vai ficar primeiro, ó, 4i vetorial menos 3i. Tá vendo? Ó, vai ficar como? Vai ficar 4 vezes menos 3 i vetorial i. Tá? Ó, aqui eu vou colocar todos aqui primeiro, ó, tá? Aqui, ó, aplicar toda a propriedade distributiva. Aqui estão todos, ó. Tá vendo? Aí vai ficar, ó, 4i vetorial 4j, vai ficar o quê? Vai ficar i vetorial j, né? 4i vetorial 2k vai ficar 4 vezes 2 i vetorial k. Aí aqui entra a questão principal, gente, né? Que é aquilo que está lá apresentado na videoaula e que nós vamos mostrar aqui. Aqui eu tenho, gente, 3 eixos, tá vendo? Ó, esse eixo é o eixo x, esse é o eixo y e esse é o eixo z. Aqui nessa direção, não sei se vocês estão vendo, fica meio complicado, eu não sei como é que está a câmera aí. Aqui eu tenho unitário I, aqui eu tenho unitário J e aqui eu tenho unitário K. O fato aqui é o seguinte, olha só, quando eu tenho aqui, ó, I vetorial I, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou pegar, na verdade, quem? Ó? Eu vou pegar aqui quem? Ó? Eu vou ter que isso vai ser igual a I vezes I. Vocês lembram da definição? Ó? Que era AB vezes quem? Vezes o seno entre o vetor unitário I e um outro vetor unitário I. Como esses vetores estão no mesmo eixo, sobre o mesmo eixo, o ângulo entre eles é igual a zero. Então, olha só, o que vai acontecer aqui, gente? O seno de zero vale quanto? Vale zero. Então, de forma que o I unitário I, ele é igual a quanto? Ele é igual a zero. A mesma coisa vale para quem? J, né, perdão, o I vetorial I, ele vale zero. O J, unitário J, vetorial unitário J, pelo mesmo motivo, vai ser J vezes J seno de zero, vai dar zero também. Tá certo? Vai dar zero. Tá? E eu tenho aqui, ó, que K, unitário K, vetorial unitário K, também vai dar o quê? Vai dar zero, pelo mesmo motivo. Tá bom? Então, ó, por isso que a gente cortou esse cara, a gente cortou esse cara e cortou esse cara aqui, ó, tá? Mas aí agora é que vem um ponto importante, né? Que é o seguinte, quando eu multiplico aqui, ó, 4 unitário I, vetorial 4 unitário J,
eu vou ter 4 vezes 4, que vai dar 16, e vou ter I vetorial J. Ó, unitário I vetorial J. Aí, para isso, gente, o que a gente vai ter? Né? A gente deduziu isso lá, né, lá nas aulas, videoaulas, mas agora eu vou demonstrar isso para vocês. Qual que é o resultado, pessoal? Ó, de I vetorial J. A gente usa a regra da mão direita para isso. Eu não sei se está enquadrando bem, porque eu não estou tendo acesso ao que está aparecendo. Mas, assim, qualquer dúvida que tiver nisso, a gente depois eu posso gravar um vídeo específico sobre isso, tentar enquadrar da melhor forma possível, né? Um vídeo como esse, tá? Mas deixa eu aqui, de repente eu vou aqui, eu vou colocar todas as contas que eu tenho que fazer, tá? Que estão aqui, tá? Eu vou anotar aqui para a gente poder ver, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, só para eu poder demonstrar isso para vocês. Então eu vou ter, ó, I vetorial J, que eu vou ter que calcular, I vetorial K, eu vou ter J vetorial I, eu vou ter J vetorial K, e eu vou ter K vetorial I, e vou ter K vetorial J. Tá bom? Então eu vou ter que resolver esses produtos vetoriais com esses unitários, tá? Então com isso aqui eu vou dar uma minimizada aqui. Deixa eu dar uma minimizada só para depois explicar para vocês aqui. Eu vou voltar aqui, ó, vou parar de compartilhar. Eu vou colocar a tela grande, tá? Vou parar a apresentação, depois eu volto à apresentação. Vocês me lembrem, por favor. Bom, aí agora eu acho que vocês vão ver aqui. Beleza. Então aqui o que acontece aqui? Aqui eu tenho um eixo, cara, tridimensional. Tá vendo? Esse aqui é o eixo X, esse é o eixo J e esse é o eixo Z. Então, quando eu vou pegar a regra da mão direita, tá? A regra da mão direita, tá? Certo? Eu vou apontar os 4 dedos, o mínimo, o anelar, o médio e o indicador na direção do eixo X, ou na direção do unitário I. E vou dar um tapa na direção do eixo J. Ó. Aí, de forma que o meu polegar, ele vai apontar o quê? Ele vai apontar em qual direção e sentido? Na direção da resultante I vetorial J. Então, I vetorial J, olha lá, o meu polegar aponta o quê? Na direção K, tá? Unitário K. Então, I vetorial J é unitário K. Agora, se eu pegar o vetor aqui, ó, I, unitário I, e multiplicar ele vetorialmente, I vetorial K, como é que vai ficar? Ó? I vetorial K. Eu tenho o quê? Que o meu polegar agora, ele está apontando no sentido contrário ao eixo Y, ou ao unitário J. Então, I vetorial K, ele é igual a menos J. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. Se eu pegar agora, ó, o I, aqui, ó, perdão, o J, né? J vetorial I. O que vai dar aqui, ó? Eu coloquei os meus 4 dedos na direção do vetorial J e vim na direção do eixo I. O meu polegar aponta para baixo. Então, o J unitário I, ele vai dar menos K. Ó, menos unitário K. Se eu pegar agora unitário J, ó, J, eu não estou mudando, ó, a posição dele, e colocar J vetorial K. Então, vou colocar os 4 dedos na direção do unitário J e vou dar um tapa na direção do K. Ele vai apontar na direção o quê? Do I, positivo. Então, J vetorial K dá I. Agora, se eu pegar K vetorial I, ó, K vetorial I, está apontando na direção em sentido de quem? Do vetorial J. K vetorial I é J. E aí, finalmente, K vetorial J vai dar o quê? K vetorial J, vai dar direção do menos I, tá vendo? Ó, o K vetorial J, o I está apontando para vocês, ele está apontando para mim, então vai ser menos I, tá? Eu queria aqui, isso aqui seria para explicar como é que se dá esse cálculo, tá? Que é uma coisa tranquila de se fazer, para não ficar só naquela questão ali como é que eu posso dizer, né? De decorar aí vetorial J. Talvez vocês não tenham entendido tão bem ao ver. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Voltando aqui para os nossos produtos aqui. Então, ó, esse cara aqui, ó, I vetorial J, vai dar quanto? Isso aqui dá K. O resultado disso aqui é K. Tá? O resultado disso aqui, ó, esse cara aqui vai dar quanto? Vai dar K. Pela regra da mão direita.
Aí vamos lá, ó. I vetorial K dá quanto? Isso aqui vai dar quanto? Ó, isso aqui vai dar menos J. J vetorial I dá quanto? Dá menos K. Se vocês me virarem para mim e falar, Adriano, como é que você sabe isso aqui? É porque eu fiz agora, anotei aqui. Então o legal é você pegar, fazer um esqueminha como esse, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Agora nós estamos na nossa penúltima aula, mas retornando a gente pode, né, ver, quando tiver uma aula presencial, a gente pode fazer uma revisão sobre isso lá na Física Geral 3, só para vocês terem essa ideia. Ó, agora, ó, J, vetorial J, a gente sabe que é zero. Agora, J vetorial K, quanto é que dá? Vai dar I, positivo. E aqui, ó, K vetorial I, dá quanto? Vai dar J, opa, vai dar J. E, finalmente, K vetorial J vai dar menos I, o vetor oposto ao unitário I. Né? E K vetorial K vai dar zero. De forma que, excluídos, tá, aqueles termos em que o produto vetorial dá zero, a minha expressão ela fica aqui, ó, né? Aqui, ó, repetindo, né? Aquilo que eu já falei. I vetorial I é igual a J vetorial J, que é igual a K vetorial K, que é igual a zero. E I vetorial J é igual a K, I vetorial K é igual a menos J, J vetorial I é igual a menos K, J vetorial K é igual a I, K vetorial I é igual a J e K vetorial J é menos I. Aí, o que acontece? Eu vou reescrever agora, tá, esses caras, né, em termos disso. Então, 2A vetorial B vai ser 16K mais 8 que multiplica menos unitário J, mais menos 8, que multiplica menos unitário K, mais 12 unitário I, mais 24 unitário J, mais menos 32 vezes menos unitário I. Então eu vou ter, na verdade, aqui, ó, essa expressão, vou juntar tudo que é K, tudo que é J e tudo que é I, de forma que eu vou ter que esse caboquinho aqui, ó, que é o vetorial 2AB, né, 2A vetorial B, é igual a 44 unitário I, mais 16 unitário J, mais 34 unitário K. Entenderam? Esse vetor, né, que é 2A vetorial B, ele é dado em termos de componentes x, y, z, por 44 unitário I, direção x, mais 16 unitário J, direção y, mais 34 unitário K, direção z. Tá bom? Aí agora, o 3C é tranquilo, né? O 3C é só multiplicar 3 vezes 7 unitário I menos 8 unitário J. Isso vai dar 21 unitário I menos 24 unitário J. Tá? De forma que eu vou ter aqui o quê? Que 3 unitário C escalar o produto vetorial de 2AB vai ser aqui, na verdade, aqui, ó, né? Ó, agora eu já estou trabalhando com quem? Com produto escalar. Então eu vou ter aqui, na verdade, ó, olha lá, ó, eu vou aplicar mais uma vez o quê? A propriedade distributiva 21I vezes 44I, 21I vezes 16J, 21I vezes 34K, e aí a mesma coisa aqui, para o segundo termo, menos 24 unitário J, aqui, ó, multiplicando distributivamente, de forma que eu vou ter isso aqui, ó, tá? Esse seria o produto escalar. E aí aqui, quando eu tenho produto escalar, eu tenho o quê? Eu tenho que I escalar. I é o quê? Ó, escalar o pontinho, ó, pontinho, ele é igual a quanto? Ele é igual a I vezes I, que daria I ao quadrado, vezes quem? Vezes o cosseno, opa, I ao quadrado, ó, I ao quadrado, I ao quadrado, vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo entre unitário I e unitário I. Como esses dois vetores eles estão sobrepostos, o ângulo entre eles é zero. Então ficaria o quê? Seria I ao quadrado, que dá 1, ó, como o módulo dele é 1 vezes o cosseno de zero graus. Quanto é que é o cosseno de zero? Também é 1. Então, olha só. Ó, o I vetorial I, ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Tá bom? Então, esse cara aqui vai dar 1, esse cara vai dar 1. Beleza? Agora, vetorial não. Ó, perdão, escalar. I vetorial, I escalar I. Obrigado, minha prezada. I escalar I é igual a 1. Obrigado, tá? Agora, se eu pegar aqui, ó, I
escalar J, o que eu vou ter? Ó, eu vou aplicar a mesma coisa, ó, I escalar J. Aí vai ser quem? Vai ser I vezes J vezes o cosseno que tem entre o vetor unitário I e o vetor unitário J. Olha só, que é de quanto? Ó, é de 90 graus. Então aqui, ó, cosseno de 90. Quanto é que vale o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero, tá? Né? Então é importante a gente rever um pouquinho de trigonometria aqui. Se o cosseno de 90 é igual a zero, o I escalar J é igual a quanto? É igual a zero. Da mesma forma que, ó, esse cara é igual a zero, então, esse cara I escalar K é zero, J escalar I é zero, né? E J escalar K é zero. Por quê? Porque entre eles tem-se um ângulo de 90 graus, e cosseno de 90 é igual a zero. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Ó? O I, unitário I escalar unitário I é igual a unitário J escalar unitário J, que é igual a 1. Agora, unitário I escalar unitário J é igual a unitário I escalar unitário K, que é igual a unitário J escalar unitário I, que é igual a unitário J escalar unitário K, que é igual a zero, por causa daquele raciocínio que nós fizemos aqui. De forma que o 3C, né, escalar, entre parênteses, 2A vetorial B vai ser igual a 21 vezes 44, que é o que sobra, mais menos 24 vezes 16. Isso, no final das contas, vai dar 924 menos 384, que dá, no final, 540. Tá? Esse, então, seria o resultado, né, desse produto de vetores. Eu tenho um produto escalar, um vetor 3C escalar o resultado de um produto vetorial entre o vetor 2A e o vetor B. Tá bom? Então, isso aqui, gente, é o que nós temos de produto escalar e vetorial. Eu falei um pouquinho sobre isso na nossa aula passada, quando eu abordei a questão lá, né, comparando a questão do trabalho, que é força escalar deslocamento, distância, e o torque, que é força vetorial distância. Né? O trabalho, ele é o quê? Ele é um escalar, fruto de um produto escalar, e o torque, ele é um vetor, fruto de quê? De um produto vetorial. O torque, ele mede o quê? A facilidade de giro que tem um corpo. Né? Então, né, quanto maior o produto vetorial entre força e distância, maior é o torque. A gente comentou na aula passada. Tá bom? Então, esse aqui seria o exercício número 12. Nós vamos resolver agora esse exercício número 8 da lista, tá? Beleza? Tá? Vocês estão vendo aí que tem umas sutilezas, né, nesses caras aqui. Mas aí o que ele pede aqui, ó, para nós aqui nesse exercício número 8? Ele pede para a gente determinar o ângulo entre os vetores U e V, dados nessas 4 letras aqui, na letra A, letra B, letra C e letra D. Tá bom, gente? Né? Então a gente tem aqui, ó, para a letra A, o vetor U é unitário I, aqui na frente eu tenho 1, obviamente, 1 unitário I, mais raiz de 3 unitário J, e o vetor V é raiz de 3 unitário I, mais 1 unitário J. Tá bom? Então nós vamos aqui primeiro fazer uma análise, tá? A gente vai chegar numa relação, tá? Entre esses vetores e o ângulo entre eles, e aí, a partir disso, quem tirar na letra B, na letra A, perdão, nós vamos resolver a letra B, letra C e letra D, tá bom? Vamos lá, então, ó. A gente pode representar os vetores U e V em um plano cartesiano, conforme se mostra agora. Ó, aqui eu tenho o vetor U, ó. O vetor U está aqui. Esse é o vetor U. Então, ele tem uma componente, presta atenção aqui na parte em azul, ó, que é 1 na direção do eixo X. Essas seriam as componentes retangulares dele. E tem a componente raiz de 3 na direção do eixo Y. Estão vendo? Certo? E eu tenho aqui o vetor V, que tem aqui, olha lá, né? A componente X dele, raiz de 3, na direção do eixo X, raiz de 3 unitário I, mais 1
na direção do eixo y, 1 unitário j. Estão vendo aqui? Certo? Então aqui está o vetor u e o vetor v, escrito em termos de suas componentes. Vamos esquecer essas componentes e vamos aqui, ó, nos atentar para isso. Olha lá, a gente tem aqui então que o ângulo u e o ângulo v fazem entre si esse ângulo de θ. Olha só. E aqui está aparecendo quem? Está aparecendo esse vetor w aqui. Estão vendo? Aparece esse vetor w. Né? Quem que é esse vetor w? Né? Certo? Então esse vetor w está aparecendo aqui. Então nós vamos trabalhar aqui, ó, na dedução de como é que a gente teria essa relação entre o vetor u, o vetor v e o vetor w. Tá bom? Então a gente vai ter aqui o seguinte, olha só. Da lei dos cossenos, tá? Eu teria aqui o quê? Que, olha bem, ó, a lei dos cossenos escrita para esse cara, né? Ó, o vetor w ao quadrado, ele é igual ao vetor u ao quadrado, o módulo do vetor u ao quadrado, mais o módulo do vetor v ao quadrado, menos 2 módulo de u, vezes o módulo de v, cosseno de θ. Né? Aqui, ó, né? Aqui aparece menos, né? Como o sinal aqui da lei dos cossenos, a lei geral da lei dos cossenos. Mas se a gente for ver aqui, o que acontece? Esse vetor w, que está representado ali, ele é dado por quem? Ele é dado pelo vetor u mais o oposto do vetor v. Então aqui eu tenho um vetor w representado pela regra do início e fim, como se deve ser. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem, ó, que o vetor u é a hipotenusa, o vetor menos v é o cateto adjacente e o vetor, o módulo, né, do vetor w é o cateto oposto. Tá vendo? Então, tenho duas equações. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou deduzindo, tá, a partir do que a gente já viu, né, para a gente encontrar esse ângulo θ entre o vetor u e o vetor v. Aqui nós fizemos, né, essa inversão no sentido de v para a gente poder colocar ele em função de w. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar essa equação 2 e substituir na equação 1, eu vou ter o quê? Olha lá, ó. Eu vou ter que, ó, w ao quadrado é o vetor u menos o vetor v escalar o vetor u menos o vetor v, que vai ser igual a quem? Olha lá. Quem que é u ao quadrado? Olha lá, o vetor u ao quadrado. É o vetor u vetorial, vetor u. Quem que é v ao quadrado? É o vetor v escalar vetor v. Né? U escalar vetor u, mais vetor v escalar vetor v, menos 2 vezes o módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v vezes o cosseno de θ. Tá? Então vamos lá, nós vamos trabalhar aqui. Ó. Aqui eu vou aplicar o quê? Ó, aqui eu vou aplicar, né, na verdade, a propriedade distributiva. Tá vendo? Certo? Né? E aqui, ó, aplicando aqui essa propriedade distributiva aqui, eu vou ter, ó, aqui u escalar u, né, e v escalar v, né? A gente vai cortar ele com o que tem do outro lado, né? Porque aqui também eu tenho, ó, né? Ó, aqui desse lado então, apliquei a propriedade distributiva, então vou cortar aqui, ó, esse u com esse u vezes u, esse v vezes v, corto aqui, tá? E vai sobrar o que aqui? Desse lado fica menos vetor u escalar vetor v, menos vetor v escalar vetor u. Que é igual a quanto? É igual a menos o módulo do vetor u vezes o módulo do vetor v, cosseno de θ. Com isso, o que eu vou chegar aqui? Ó? Quando a gente aplica a propriedade comutativa do produto escalar, que é uma coisa que está lá nas nossas aulas, né, teóricas, ou seja, se eu tiver dois vetores, A escalar B é igual a B escalar A. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa aqui. Ó. Então, se a gente sabe que menos U escalar V, ele vai ser igual a menos V escalar U. Então, a gente vai ter o que, na verdade, aqui? A gente vai ter, ó, de um lado, 2, menos 2, U escalar V é igual a menos 2, U, módulo de U, vezes o módulo de V, vezes o cosseno de θ. Aí, o que vai acontecer? Ó? Esse menos 2 com esse menos 2 vai embora, vai sobrar o que aqui? Ó? Eu vou ter, então, aqui de um lado, ó, o escalar de U escalar V, que é igual ao módulo do vetor U, vezes o módulo do vetor V, vezes o cosseno de θ. Com isso, eu consigo encontrar quem? Eu consigo encontrar
os vetores U e V em função, né, do ângulo, ou o ângulo que existe entre o vetor U e o vetor V em função desses caras. Então, o cosseno do ângulo que o vetor U faz com o vetor V, que é esse ângulozinho aqui, ó, o cosseno desse ângulo, ele é igual a quanto, gente? Ele vai ser igual, ó, olha lá, ele vai ser igual a U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Isso aqui é a dedução que nós vamos aplicar para a letra B, para a letra C e para a letra D, tá? Que foi deduzido, tá bom? Então tem esse trabalho um pouquinho matemático, tá? Mas aí o que vai acontecer então? Ó, aí agora eu vou aplicar aquilo que a gente sabe de produto escalar, né? U escalar V, o que é? É I, unitário I, 1 unitário I, mais raiz de 3 unitário J, escalar, raiz de 3 unitário I, mais 1 unitário J. Aí multiplicando, né? Ó, aplicando aqui a propriedade distributiva, né? Vocês viram que nós falamos da propriedade comutativa, né? Que é aquela que a gente falou. A distributiva é essa, distribuindo aí a multiplicação, o produto. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 3, unitário I escalar unitário I, mais, ó, unitário I escalar unitário J, isso aqui dá zero, nós já vimos já. Então, esse mesmo já era. Raiz de 3, unitário J, escalar, raiz de 3, unitário I, ó, vai ficar, ó, unitário J, escalar unitário J dá zero, e aí eu vou ter raiz de 3, unitário J, né, vezes unitário J, então fica raiz de 3, unitário J, escalar unitário J, né? Então isso aqui a gente já sabe que vai dar 1, ó, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, esse cara também dá 1. De forma que, ó, o produto escalar entre o vetor I e o vetor V vai dar, na verdade, quanto? Raiz de 3 mais raiz de 3, que vai dar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Beleza, vamos embora. Aí, ó, olha lá, beleza, ó. Estamos trabalhando com esses caras aqui, ó. Então, ó, quem que é o módulo de U? Tá? Vamos calcular o módulo de 1, ó. Vai ser quem, ó? Vai ser, ó, o U aqui não é a hipotenusa desse cateto oposto e desse cateto adjacente? Então vai ser raiz quadrada de quem? Da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, tá? Isso aqui, em linhas gerais, vai dar quanto? Ó, vai dar raiz quadrada de 1 unitário i ao quadrado mais raiz de 3 unitário j ao quadrado. Então vai dar, ó, i elevado ao quadrado dá quanto? Dá 1, porque o módulo do vetor unitário é 1. Então, 1 ao quadrado dá 1, mais 3, raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, esse é o módulo do vetor U. O vetor V, o módulo dele, quanto é que é? Ó, o vetor V está aqui, ó. Vou somar então. Ó. O módulo da hipotenusa é o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Então, o módulo deles é raiz quadrada de quem? Ó? Da componente x ao quadrado mais a raiz, não, né, raiz quadrada da componente y ao quadrado. Né? Então, pronto, aí raiz quadrada da soma dos quadrados dessas duas componentes. Então, vai ficar raiz de 3i elevado ao quadrado mais 1 unitário j elevado ao quadrado. Isso vai dar 3 mais 1, também dá 2. Então, esse é o módulo do vetor V. Estão vendo? Calculando o módulo, tá, gente? Aí, o que vai acontecer? Pegando lá a definição do cosseno de θ, né? Que é justamente o quê? O produto escalar de U escalar V dividido pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V, nós vamos ter o quê? 2 raiz de 3 dividido por 2 vezes 2. Isso aqui vai dar quanto? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno do ângulo é raiz de 3 sobre 2. Aí o que a gente faz aqui? Nós aplicamos então agora o quê? A função inversa para a gente encontrar o valor do ângulo entre o vetor U e o vetor V, como dado na letra A. Isso vai dar quanto? Vai ser o ângulo θ, que é o ângulo entre esses dois vetores, é igual ao arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Tá? Aí a pergunta que a gente faz quando a gente aplica essa função trigonométrica inversa é a seguinte: qual o ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo, quanto que é? 30 graus. O ângulo entre os vetores U e V, como dados na letra A, é 30 graus ou π sobre 6. Tá? 180 dividido por 6. Tá bom? Então, esse é o exercício 8 da lista. Tá, gente? Né? Tem aí umas sutilezas matemáticas, mas é isso aí, gente, tá? Né? O que eu costumo dizer, eu já falei com o pessoal lá da... Aqui, a gente está ensinando para vocês a física geral 1, como deve ser ensinada, tá bom? Então tem essas sutilezas aí, se vocês estiverem com dúvida, vocês corram atrás. Por favor, né? Não finjam que aprendem, né?
correm atrás, tentem entender, qualquer coisa, mandem dúvidas, tá bom? Ó, então aí a gente tem como resposta o ângulo entre os vetores U e V é de 30 graus, tá? Π sobre 6. Beleza. Olha o que ele me dá na letra B. Ele já vai me dar dois outros ângulos, né? U e V. Oh, perdão, dois outros vetores U e V. O vetor U, ele é 1 unitário I mais 2 unitário J, e o vetor V é 3 unitário I mais 1 unitário J, tá bom? E aí eu vou aplicar direto isso aqui, que nós já deduzimos na letra A. O cosseno entre esses dois caras é o quê? É U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Tá bom? Então isso aqui vai dar, ó, U escalar V. Quanto que é? Né? Vou fazer aqui a conta, vou aplicar a propriedade distributiva. Né? Então isso aqui vai dar, ó, 1 unitário I vezes 3 escalar vetorial I, né, escalar 3 unitário I, mais 1 vezes 1 unitário I vezes 1 unitário J, mais 3, faz 2 unitário J vezes 3 unitário I, mais 2 unitário J vezes 1 unitário J. Né? A gente já sabe aqui o quê? Ó, que escalar I, J, J escalar I, tudo dá zero, sobra esses caras aqui que dá 1, e esse cara aqui dá 1. De forma que eu vou ter que, né, o produto escalar entre esse vetor U e o vetor V, conforme dado na letra B, é 5. Beleza, 5. Vamos lá calcular o módulo de U? Ó, mais uma vez vamos aplicar, né? O vetor U, ele tem duas componentes, uma componente no eixo X e uma no eixo Y. Eu acho o módulo dele, raiz quadrada da componente do eixo X ao quadrado, mas a componente no eixo Y ao quadrado. Isso aqui vai me dar quanto? Raiz quadrada de 5. O vetor V, mesma coisa, da raiz quadrada de 10. Tá? Então nós vamos ter lá, ó, que o cosseno de θ é, né, o produto escalar entre o vetor U e o vetor V, U escalar V, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então vai dar 5 sobre 5, raiz de 5, vezes raiz de 10. Então isso vai dar 5 sobre raiz de 50, né? A raiz de 50, o que é? 50, né? Eu vou fatorando, vai ser 2 vezes 25, 2 vezes 5 ao quadrado, sai o 5, aí eu passo uma facadinha isso aqui, ó, no 5 e no 5, sobra quanto? 1 sobre 2, eu vou racionalizar, de forma que eu vou ter que o cosseno de θ é a raiz de 2 sobre 2. E aí vem a pergunta, aplicando a função trigonométrica inversa do cosseno. Qual o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Né? Então, o θ é arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, que vai dar 45 graus, ou π sobre 4. Estão acompanhando aí, gente? Beleza? Tá? Sim, menino. Então tá bom, beleza, Camila. Valeu, obrigado pelo retorno. Aí a letra C nos dá outros dois vetores, né? Em que nós vamos aplicar a mesma questão. O vetor U, ele é o quê? É 3 unitário I mais 7 unitário J. E o vetor V é menos 2 unitário I mais 5 unitário J. E aí, mais uma vez, eu vou aplicar aquilo que nós vimos na letra A. Né? O cosseno do ângulo entre os vetores U e vetor V é produto escalar U, né, o produto U escalar V, os vetores U e V, produto escalar, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então, aplicando isso aqui, né, olha lá, nós vamos fazer aqui, ó, mais uma vez. É legal, cara, fazer isso, né, cara? E aí é importante porque tem que ter muita atenção na hora de fazer as contas, tá? Aqui, ó, né, a gente vai ter menos 2, né? Aqui, cara, esse cara é menos 2i. Aqui tirou uma parte aqui, gente, mas nós vamos pegar aqui, ó, é menos 2i vetorial i, tá vendo? Ó? Pra gente poder pegar aqui para poder ficar, porque aqui, ó, j, né? J vezes j aqui, tá, gente? Aqui faltou, ó, menos 2, ó, 7j vezes 2, menos 2, aqui, ó, faltou um j aqui, tá? Só pra gente colocar, porque na hora de formatar aqui a apresentação cortou, mas aqui é isso, aí ele aparece aqui, tá vendo? Ó? Então, de forma que a gente tem o quê, ó? Ó, ah, não, aqui é i, perdão. Desculpem aqui, deixa eu ver aqui, gente. Apagar aqui, ó. Aqui é i, ó. É o cara que tá lá. Que é o i, ó. Né? Ó, que aí seria
O mais 7 vezes mais 7i escalar menos 2i. Então vai ser isso aqui, né? Ó, aqui então esses caras, ó, i escalar j dá zero, j escalar i dá zero. Sobra o quê? I escalar i, que vai dar 1, j escalar i, j, que vai dar 1, de forma que a gente vai ter o quê? Que, né, u escalar v, o vetor u escalar vetor v, vai dar 29. Tá bom? Né? Menos 6 mais 35, 29. E aí? Aí eu vou calcular o módulo de U, aqueles dados foram dados. Então vai ser raiz quadrada da componente x do vetor U ao quadrado mais a componente y do vetor U ao quadrado. Isso vai dar quanto? Raiz quadrada de 58. E no caso do módulo do vetor V, vai ser raiz quadrada da componente x do vetor V elevado ao quadrado mais a componente y do vetor V elevado ao quadrado. Isso vai dar 29. Tá? Aí vou aplicar a equação. O cosseno de θ é o resultado do U escalar V, que dá 29, dividido por raiz quadrada de 58, vezes raiz quadrada de 29. Então, isso aqui, na verdade, vai dar quanto aqui, né? 58, o que é? 2 vezes 29, e multiplica a raiz quadrada de 29. Então, nós vamos ter aqui, ó, né? Ó, no denominador, né? Nós vamos ter, ó, numerador 29 sobre raiz quadrada de 29 ao quadrado vezes 2. O 29 com 29, a gente vai passar uma faca guinso nele. Vai sobrar o quê? 1 sobre raiz de 2. E aí pronto, é velho conhecido nosso, né? É o mesmo valor do ângulo que nós encontramos na letra C, perdão, na letra B. Raiz de 2 sobre 2. A gente pergunta qual o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2. 45 graus, π sobre 4. Tá bom? Π sobre 4. E, finalmente, a letra D. Né? Olha lá, o cara já me deu aqui, ó, a letra D, ó, e deu um pouquinho complexa, mas mesmo assim é legal. Quando a gente começa a fazer isso aqui, é gostoso fazer esses exercícios. Ó. O vetor U é 2 unitário I mais 1 unitário J. O vetor V, o que ele é? Na direção do eixo X, ele tem 2 raiz de 3 mais 1, na direção do eixo X, ou seja, 2 raiz de 3 mais 1 unitário I, mais raiz de 3 menos 2 unitário J. Então, nós vamos fazer aqui, ó, primeiro, o produto escalar entre o vetor U e o vetor V. Então, isso vai dar aqui, ó, né, ó, esse produto. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Nós vamos ter essa salsicha aqui, né? Olha lá, né? Essa salsicha, né? Em que a gente vai cortar, né? Olha lá, o I escalar J dá zero, o J escalar I dá zero, sobra quem? I escalar I e o J escalar J. Tá bom? Então vai ficar no final o quê? Vai ficar, ó, 4 raiz de 3 mais 2, mais raiz de 3 menos 2, de forma que eu vou ter aqui, ó, aqui o resultado, né? Olha lá, do produto escalar entre o vetor U e o vetor V vai dar 5 raiz de 3. Tá? Aqui, gente, eu estou fazendo aqui, mas você vê que a tela está aí. Eu não estou indo passo por passo, né? Aplicar a propriedade distributiva, né? Porque a gente espera que vocês repitam esse exercício, né? Resolvendo ele. Então, o que vai acontecer aqui? Agora eu vou calcular o módulo do vetor U. Né? Ó, tranquilo, né? É a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Isso vai me dar raiz quadrada de 5, o módulo do vetor U. O módulo do vetor V. Ó, aí o vetor V já está um pouquinho mais complicado, porque eu vou ter que aplicar produtos notáveis. Né? Aí eu vou ter uma salsichão aqui. Ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa salsicha no final, olha lá, vale quanto? Raiz de 20, que é quanto? É 2 raiz de 5. Tá? Então eu tenho aqui o módulo, né, de U deu 5 e o módulo de V deu 2 raiz de 5. Ah, não, deu raiz de 5, o módulo de U. Aí o cosseno do ângulo θ vai ser quem? Vai ser o resultado de U escalar V, do produto vetorial entre o vetor U e o vetor V, dividido pelo produto entre o módulo do vetor U e o módulo do vetor V. Então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 5 vezes 2 raiz de 5. Né? Aí, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá quanto? Dá 5. O 5 com 5 eu vou passar uma faca guinso. Sobra quanto? Vai sobrar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Né? Que é um conhecido nosso, né? Ó. Acabou que deu a mesma resposta da letra A. A letra B e a letra C deu o mesmo valor, a letra A e a letra D também. E aí eu pergunto qual o ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2? É o ângulo de 30 graus, π sobre 6. Tá bom?
Então, esse é o ângulo que o vetor U e o vetor V fazem conforme dados pela letra D. Certinho? Beleza, pessoal?